Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa obra extraordinária que acabou de ser lançada pela editora CPAD. Eu, como pentecostal, sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, congrego aqui em São Paulo, em Guarulhos, cidade de Guarulhos. Eu me sinto muito feliz. E mais uma vez aqui, eu gostaria de deixar os meus agradecimentos ao pastor Temi Lima, que foi o primeiro canal. Ele tem uma parceria com a CPAD. O nome do canal é Pentecostais Arminianos. E toda a obra Vida Nova, CPAD, outras editoras, passa pela mão dele primeiro. Então ele anunciou essa obra em primeira mão. Nenhum canal anunciou essa obra primeiro. Quem anunciou foi o pastor Temi Lima, meu amigo, gente boa demais, homem de Deus, camarada sério, uma pessoa assim, de caráter. Então, mais uma vez, pastor Temi Lima, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Queridos, nesse segundo vídeo eu já vou direto mostrar como Gordon Fee trabalha os capítulos e os versículos que nas cartas de Paulo ele fala de Cristo. Lembrando que não é um comentário das cartas de Paulo, é um comentário exegético, teológico, de todas as passagens das cartas paulinas aonde o apóstolo menciona Cristo. Isso tem que ficar bem claro. Então, no primeiro vídeo eu mostrei todo o sumário. Não li, eu mostrei bem devagar e pedi para vocês pausarem para ler. O sumário é 4, 5 folhas. É gigantesco o sumário. E também eu mostrei um pouco da introdução. Nesse segundo vídeo eu já vou direto mostrar os comentários, tá? Se você quer ver todo o sumário, assista o primeiro vídeo, porque aqui eu não vou mostrar, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar a passagem aqui, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Você sabe que o capítulo 8 ali, 2 Coríntios, Paulo está falando sobre aquela grande coleta que ele levantou para os cristãos pobres da Judéia, os judeus crentes da Judéia. E Paulo está cobrando os coríntios, que já faz um ano, né? E os coríntios não dão nada. E Paulo lembra os coríntios sobre essa coleta. E no versículo 9 do capítulo 8, da segunda carta, Paulo fala que Cristo, ele se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E ali é uma metáfora que Paulo está usando. E Gordon Fee faz um comentário maravilhoso aqui, ó. A encarnação como paradigma para ajuda aos pobres. Vamos lá na página 171. Vamos começar por aqui. 171. Aqui, ó. Está aqui a página. A encarnação como paradigma para ajuda aos pobres. Aí, em todos os textos que ele vai trabalhar, como Gordon Fee era um especialista, um doutor em exegese e hermenêutica, ele coloca o texto grego. Isso vai acontecer em todas as passagens. E depois a tradução. Ele mesmo faz a tradução. A tradução é dele. Então ele coloca o texto grego, tá? E a tradução. Eu não sei se você está vendo aí, se está legal a imagem, mas aqui, ó, aonde tem os pontos aqui, ó, em negrito, é onde menciona Cristo. Quando menciona o Deus Pai, ele vai colocar tipo vai colocar uma linha, né? Como se fosse vai grifar. Então você tem a passagem no grego e depois a tradução. Pois vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por vós se tornou pobre, sendo rico, para que vós, pela sua pobreza, pudesseis vos tornar ricos.
Aí ele fala aqui, dá uma boa introdução, eu já vou logo direto ao ponto, tá? Cadê, ó? Papã. Ele fala aqui da palavra graça, que desde o versículo 1, contribuir também é uma graça de Deus, dada aos crentes. Aí vai falar aqui, ó. Portanto, quando Paulo utiliza essa palavra na sua introdução, a palavra graça, né? A história de Cristo, esse continua sendo o seu primeiro significado. O que o nosso Senhor Jesus Cristo exemplificou na sua encarnação foi o tipo de graça de se doar em favor dos pobres. Olha só que interessante o comentário que ele faz. Conforme os macedônios já haviam percebido, só que nesse caso, obviamente, os pobres eram os coríntios, que haviam sido empobrecidos pela miséria do pecado, que é uma metáfora. Então, quando Paulo fala que Cristo se tornou pobre, está falando da sua encarnação, da sua humilhação, da sua morte vicária na cruz do Calvário. Olha só. E os coríntios também, eles eram pobres. Em que sentido? Pobres ou empobrecidos pela miséria do pecado. Ao mesmo tempo, como os coríntios conheciam bem aquela história, é difícil imaginar que eles também não a teriam ouvido no segundo nível de significação. O significado teológico ao qual Paulo costumava dar mais ênfase de que a graça de Deus para com os necessitados, que os pecadores, foi demonstrada em sua plenitude no empobrecimento final de Cristo em nosso favor, que é a sua morte na cruz. Dessa forma, por intermédio do empobrecimento de Cristo, que os coríntios se tornaram ricos. Não ricos em bens deste mundo ou bens materiais, mas ricos como pessoas remidas das suas idolatrias pagãs anteriores e, portanto, prontos para receber a vida eterna. A riqueza verdadeira deles vinha por intermédio da grande inversão. Aquele que era verdadeiramente rico se tornou pobre, para que aqueles que eram verdadeiramente pobres, que eram empobrecidos pelo pecado, pudessem se tornar ricos das bênçãos celestiais aqui. Justificação, regeneração, salvação, conversão, perdão de pecados e por aí vai. Em terceiro lugar, a mensagem cristológica crucial está na primeira linha. Aquele que na sua existência pré-redentora era rico, foi quem se tornou pobre. A expressão no particípio modificadora com a qual a primeira oração termina tem rico como seu adjetivo predicado, sendo rico, criando dessa forma uma metáfora que expressa a glória inerente do estado de pré-existência de Cristo. O verbo principal, portanto, expressa a grandeza da sua graça por causa de vocês. Ele se tornou pobre, da riqueza da eternidade ao empobrecimento da nossa humanidade. Maravilhoso, né? Que ele continua aqui falando. Deixa eu pegar o texto lá de Colossenses. O irmão aqui comentou. Colossenses não. Filipenses, né? Vamos pegar lá o texto de Filipenses. Filipenses 2. Está na página 395. 395. Aqui, ó. Cristo pré-existente e encarnado. Esse texto é o principal texto que enfatiza de maneira peremptória, exaustiva, gritante, eloquente a pré-existência de Cristo. Cristo pré-existente e encarnado. Ele começa aqui primeiro, que Paulo está falando sobre a humildade. Tá? Esse é o contexto. Porque ali em Filipos, o povo era arrogante, soberbo, né? O nome era uma colônia romana, a cidade de Filipos. Tá? Era uma colônia romana. Colônia Augusta Filipenses era chamada. Onde os militares, os veteranos de guerra, eles moravam lá. Não pagavam imposto, era uma cidade estratégica, militar.
O imperador às vezes passava lá o inverno descansando. Então era uma cidade muito rica também. E a vaidade estava presente. Aí Paulo vai dar um golpe na vaidade, na soberba dos irmãos da igreja ali, mostrando a humildade de Cristo. Cristo é o padrão de humildade. Aqui ele começa falando, né? Eu não vou ler a introdução aqui. E aqui embaixo você tem notas de rodapé o tempo todo, gente. O tempo todo. Ele fala aqui, ó. Aqui você tem um texto grego. Todos os textos é assim que ele vai trabalhar. Todos. Você tem os textos grego, ele coloca o texto grego, e depois a tradução. Que é na forma de Deus. Aí. Todo o texto. Depois ele vai trabalhar parte por parte aqui, ó. Ó. Ele já vem aqui, ó. Ó o texto grego. Sendo na forma de Deus. Isso aqui dá um debate muito grande, que é o versículo 6, parte A. Então ele vai trabalhar. A expressão de abertura em particípio, que sendo na forma, a palavra grega, de Deus, apresenta-nos dois temas cristológicos. Que é o significado da palavra grega e se a expressão pressupõe a pré-existência. Nós começamos com a segunda, observando que, apesar de alguns intérpretes recentes, essa linguagem expressa como pressuposto o que o restante da frase assume. Foi o pré-existente que esvaziou-se a si mesmo, num certo ponto da nossa história humana. Ao assumir a forma de um escravo, sendo feito à semelhança de seres humanos, várias questões são decisivas nesse tema. Em primeiro lugar, o uso que Paulo faz do particípio em lugar do verbo finito ocorre muito provavelmente porque Cristo sempre foi assim. Ele sempre foi Deus, né? Nunca deixou de ser. Aí ele fala aqui, ó, na verdade, o particípio, em última análise, modifica e, portanto, coloca-se em contraste temporal, não com o aoristo. Dele não considerou, mas como o verbo principal da frase. Ele esvaziou-se a si mesmo, que é a palavra grega kenosis, né? Autoesvaziamento. Foi enquanto estava no seu estado de ser uma coisa que ele, num dado ponto do tempo, esvaziou-se a si mesmo e assumiu outra forma, a qual é explicitada pelos dois particípios auristos, que tem um sentido de passado no grego, né? No fim da frase. Portanto, antes dele ter assumido a forma de um servo, ele estava de fato na forma de Deus. Além disso, também se mostra de forma substantiva, em contraste com o particípio final da frase, tendo vindo a ser a semelhança de seres humanos. O que faz mais sentido somente se está, aqui ó, a palavra grega, tá? Pressupor a existência prévia como Deus. Assim mesmo que Paulo pudesse estar contrastando Cristo com Adão na sua frase de abertura. Essa expressão dificilmente poderia ser uma alusão à humanidade de Cristo como sendo a imagem de Deus. Além de tudo, não faz muito sentido dizer que, sendo já a semelhança de Deus, como um ser humano, Cristo esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser ou sendo nascido em semelhança humana. Isso nos leva, em segundo lugar, à palavra aqui, ó, em que as nossas dificuldades são duas. Primeiro, descobrir qual foi a intenção de Paulo com o uso dessa palavra. E segundo, depois traduzi-la para o nosso idioma, que não dispõe de um equivalente preciso. Não tem uma palavra precisa para a tradução, né? O fundamental para entendermos essa palavra está na provável razão de Paulo para escolhê-la, que por sua vez se fundamenta naquilo que a própria frase deixa transparecer. A sua urgência é dizer algo sobre o modo de pensar de Cristo, primeiramente como Deus e, em segundo lugar, como homem. Todavia, na transição entre Cristo ser Deus, que é a linha A, para o momento em que ele se torna humano, a linha E, Paulo expressa por meio de uma metáfora, que é a linha D, a qualidade essencial dessa humanidade. Ele assumiu a forma de um servo, que é a palavra grega morfo, ou morfê,
foi precisamente a palavra certa para descrever esse uso duplo, para caracterizar tanto a realidade dele ser Deus, como a metáfora, ele ter assumido o papel de um servo, de um escravo, já que ela descreve a forma, não termos usuais que tratam de características. Cadê? É isso mesmo. Pelas quais é reconhecido mais das características e qualidades que lhes são essenciais. Desse modo, ela significa aquilo que verdadeiramente caracteriza uma certa realidade. Portanto, essa acaba sendo a única palavra no grego que serviria aos propósitos de Paulo. A palavra morfê, né? Forma de Deus em forma de homem. E todas as tentativas de se compreender na linha A, sem ao mesmo tempo considerar a linha D, estão fadadas já desde o início ao fracasso. Esse entendimento, deveríamos bem observar, coloca uma pressão negativa considerável na ideia que essa palavra tem uma suficiente ligação semântica, aqui, ó, palavra imagem, né? De modo a tornar possível uma alusão semântica a Cristo como o segundo Adão. Se a frase toda permite ou não uma alusão conceitual, realmente é algo que se pode discutir, mas permanece o fato de que não existe uma única conexão verbal de qualquer espécie entre essa passagem e a Septuaginta, de Gênesis capítulo 1 a 3. A suposta sobreposição semântica entre essas duas palavras é, na verdade, mais uma obra na mitologia acadêmica baseada em uma semântica indefensável. Então, não tem nada a ver com Gênesis capítulo 1 a 3, né? Essa passagem. E seja qual for a hipótese, não suporta o sentido de ser igual a Deus. O que apresente a expressão o faz. Que a presente expressão o faz. Com a linha seguinte deixa claro. Como a linha seguinte deixa claro. O que os primeiros seguidores de Cristo vieram a crer, obviamente, com base na sua ressurreição e ascensão, foi que aquele a quem eles vieram conhecer como verdadeiramente humano, tinha ele mesmo conhecido a pré-existência na forma de Deus, sem a intenção de dizer que ele era como Deus, mas na verdade não, mas que ele era caracterizado por aquilo que era essencial ao ser de Deus. Essa compreensão que corretamente está por trás da TNIV, quando traduz Deus na própria natureza. Essa é a realidade singular, fundamentada na primeira posição enfática que ocorre nessa expressão, que dá potência a que se sucede, portanto, ao conjunto. Então, aqui está falando da divindade de Jesus, que antes de ele se encarnar, ele já era Deus. Ele não deixou de ser Deus na encarnação. Aí vai para a segunda frase, que é o versículo B, que é a parte B do versículo 6. Aqui é a expressão grega, aqui está o texto, ó, ser igual a Deus. Jesus não se apegou a isso, não se apegou à divindade, tá? Ele abriu mão dos seus atributos, dos seus poderes, para se tornar semelhante a nós. Por isso que ele é o maior exemplo de humildade. Que ele vai falar aqui, ó, que Paulo pela primeira vez, e pela primeira expressão, deseja expressar na própria natureza de Deus, também é confirmada pela frase que imediatamente se segue, que também é um dos pontos cruciais mais famosos do Corpus. Estando na forma de Deus, Paulo começa: não harpagnon, Cristo, considerou o ser igual a Deus, acrescenta ele, a seguir. Além de encontrar um sentido adequado, existem duas questões importantes de gramática, normalmente desconsiderada, que exigem atenção especial. A ordem das palavras de Paulo, especialmente o seu uso, aqui ó, a palavra grega, né? Anafórico como infinitivo. Aqui você tem que conhecer de grego. Quem não conhece grego vai ficar boiando, né? Mas você consegue entender o que ele está falando, que ele vai explicando, né? Em primeiro lugar, existem a ordem das palavras. A frase de Paulo, de fato, é uma forma de discurso indireto, que, como no inglês, pode ser expressa por um verbo que fala dos processos mentais, seguido por dois acusativos nos dois lados de um infinitivo expresso ou explícito, ou implícito, ou no caso de ser ou estar. O primeiro dos acusativos é o sujeito, e o segundo é o substantivo, predicado ou adjetivo. Na presente frase, a expressão infinitiva, tá aqui, ó, ser igual a Deus, é o sujeito do ser. Está implícito.
é o substantivo predicado. Posto na ordem normal das palavras no nosso idioma, a leitura seria: ele considerou ser igual a Deus, não ser harpagnon, não ser igual. Só que nesse caso, Paulo coloca na frente o substantivo predicado e desse modo coloca a sua ênfase principal no que a igualdade com Deus não representa. Cristo está sendo um oportunista cobiçoso. Aparentemente, Paulo fez isso para que na frase seguinte ele pudesse enfatizar o seu contrário direito e inesperado, especialmente por uma divindade. Ao mesmo tempo, isso também coloca a nossa presente expressão, o ser igual a Deus, na posição final, igualmente enfático, enfatizando desse modo a total igualdade de Cristo com Deus. Aí ele vai explicando aqui, ó. Então, ele não se apegou a isso, né? Ele fala aqui, ó. O resultado final de tudo isso, portanto, é que essas duas expressões juntas tornam explícito o que Paulo já implicou, de várias formas ao longo do corpus. Cristo teve sua pré-existência como Filho de Deus e a sua filiação era de quem era total e igualmente divino com o Pai. O mais impressionante no presente relato da história é a sua insistência de que o ato de Cristo como Deus, ao encarnar, está em franco contraste com o que as pessoas normalmente esperariam das divindades. Assim, uma análise mais átida na palavra nos fornece uma percepção sobre como o entendimento que Paulo tinha de Cristo ser totalmente divino nos ajuda a entender como Cristo modelou o entendimento de Paulo acerca do caráter de Deus. Então ele era Deus e não teve por usurpação, né? Aqui ele continua, ele explica palavra por palavra. A palavra grega, a expressão no verso B ainda, não teve por usurpação. Ele não usurpou, ele não tomou para si, tá? Essa função. Ele era Deus, mas não usou com leviandade, não tomou posse disso. É isso que ele vai explicar aqui. E o contexto é a divindade, né, de Cristo. Que ele vai explicar aqui, ó. Também deveríamos observar que essa palavra desempenha um papel fundamental para aqueles que enxergam uma analogia entre Adão e Cristo nessa passagem. Só que essa visão exige um entendimento da palavra que não parece se encaixar facilmente com o contexto ou com a visão em questão com respeito ao seu significado. E como não existe qualquer elo linguístico com a narrativa de Gênesis, e como o elo conceitual é criação nossa e não algo tornado explícito por Paulo, o suposto contraste na oração, não, mas, parece ser muito mais, provavelmente, o confronto intencional ao imperador e aos deuses, caprichosos e gananciosos do panteão greco-romano. Essa parece ser, de fato, a motivação no fim da frase de redenção, no versículo 11. O Senhor não é Nero César, cujos súditos estavam causando angústia aos crentes de Filipos, mas sim o Cristo Jesus exaltado, diante de quem todos os deuses e o próprio César um dia haverão de se dobrar. Seja como for, a presente preocupação é com o comportamento entre os crentes de Filipos. Os crentes de Filipos. As pessoas se tornam como Deus que elas adoram. E esses crentes filipenses continuam em um caminho de transformação, longe da sua devoção anterior a outras divindades, e rumo à remodelação segundo a semelhança divina encontrada em Cristo. Aí vem outra expressão aqui, ó, versículo 7, parte A. Aniquilou-se a si mesmo. O que significa isso? O alto esvaziamento de Cristo. Ele vai explicar aqui. Esvaziou da sua glória, esvaziou dos seus atributos. Ele só não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, mas totalmente vazio. E a encarnação trouxe o quê? Limitação. Porque a natureza humana é limitada. Ele só não pecou. Então, a encarnação trouxe a Jesus limitação. É isso que também significa aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se, tá? Esvaziou-se. Que ele vai explicar aqui no final, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Esse significado, ao que parece no fim das contas, é o que
é o que o contexto exige, já que uma metáfora assim tão forte faria pouco sentido se a personagem envolvida já não fosse somente um ser humano. Portanto, não está insistindo com os filipenses que têm uma visão de Jesus, mas um reforço com base na visão que Paulo tem da crucificação, segundo a qual, na cruz, o verdadeiro caráter de Deus, a sua expressão extravagante e generosa de amor, foi plenamente manifesta. É para isso que Paulo lhe está chamando por meio do discipulado. A expressão aqui, ó, grega, ó, aliás, corresponde a não procurar os seus próprios interesses. No versículo 4, essa é a forma paulina de dizer que Cristo, como Deus, não agiu dessa forma. Portanto, tal como ele acabou de apelar a eles para que tivesse um modo de pensar singular, o qual se expressará em humildade, à medida que eles consideram uns aos outros melhores do que a si mesmos. Também agora, ele repetiu a instrução para que eles tivessem esse modo de pensar, que eles veem em Cristo Jesus, que não considerou o mesmo verbo usado no versículo 4, ser igual a Deus, não se apegou a isso, como algo do que tivesse que tirar proveito. Antes, ele derramou-se a si mesmo, para cumprir o objetivo de realizar a salvação da humanidade. Depois aqui, ó, o papel dos particípios no versículo 7 a 8, ele vai explicar. Vai explicando aqui, ó. Ele humilhou-se a si mesmo, que fala da sua encarnação e sua morte, né? O versículo 8, ele vai explicar aqui. Aí você tem um discurso aqui, ó. Uma nota final sobre a visão alternativa. Aqui ele vai citar James Dunn. Para tentar extrair a leitura de Paulo, todo qualquer indício de convicção. Ó, crucial para essa empreitada é extrair da leitura de Paulo todo e qualquer indício de convicção acerca da pré-existência de Cristo. Com base no paradigma anterior, Dunn defende que no presente relato da história existem 4 ou 5 pontos de contato com a tradição adâmica e com a cristologia adâmica, dos quais ele lista 5. Aqui, ó. Na forma de Deus, tentado a reivindicar a igualdade diante de Deus, assumiu a forma de um servo da corrupção e do pecado, obediente até a morte, exaltado e glorificado. Aqui é James Dunn. James Dunn. Só que o Gordon Fee discorda dele, né? Que por Gordon Fee não tem nada a ver aqui com Gênesis, com Adão. Nada a ver esse texto. Mas Dunn conseguia ver essa similaridade. Por outro lado, as frases muito bem equilibradas de Paulo foram escritas precisamente para contrapor as duas atitudes negativas expressas no versículo 3, ambição egoísta e vanglória, que os crentes ali estavam tendo. De modo que Cristo, como Deus, tivesse se esvaziado a si mesmo, assumido a forma de um servo, e como homem tivesse se humilhado ao se tornar obediente a ponto da morte da cruz. Tudo isso faz muito sentido em termos de dar compreensão de que Paulo tinha de Cristo como pré-existente e totalmente divino, mas pouquíssimo sentido nesse contexto que enfatiza o seu papel em contraste com Adão. Não tem nada a ver com Adão, segundo Gordon Fee. E assumindo uma visão de Cristo que começa a partir de baixo. Como Barth colocou em estilo inigualável, não existe um outro Cristo além desse. Aquele que é igual a Deus se fez homem. Depois ele vai para a segunda parte, que é os versículos de 9 a 11. Cristo, Senhor, exaltado sobre tudo. Aí você tem um texto no grego e os versículos 9 a 11, né? Traduzido aqui, ó. Ele traz a tradução. E aqui ele começa a explicar. Versículo 9, parte A. Deus o exaltou soberanamente. Depois, ó, o nome que é sobre todo o nome. Não é todos os nomes. O nome, artigo definido. Isso fala o quê? Qualquer nome que tiver em evidência, em qualquer era, em qualquer época, o nome de Cristo é maior.
Ele é o nome que é sobre todo o nome. O versículo 9, parte B. Depois vem os versículos 10 a 11, que está aqui, ó, o texto grego, onde Paulo cita Isaías 45, 23 e Isaías 45, 18. Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí ele vai falar do contexto lá do Antigo Testamento, que o texto lá se refere a Deus, a Yahvé, e Paulo aplica a Cristo, né? Aí ele começa a explicar aqui, ó, para que todo joelho se dobre, para que se dobre todo joelho, versículo 10, e toda língua confesse, versículo 11, ele vai explicar. Então, maravilhoso, né, gente? Vamos pegar aqui, ó, um outro texto. Que texto eu pego aqui? Vou pegar o texto de Gálatas, tá? Gálatas. Vou pegar Gálatas aqui. Página 238. 238. Aqui, ó. Cristo e as prerrogativas divinas. Ó, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Para saber mais sobre esse uso, vide a análise de 1 Coríntios 1,17. Trago esse caso novamente, análise por causa do qualificador em comum, mas para as presentes circunstâncias necessário acerca do apostolado de Paulo. Na sua preocupação em estabelecer a origem e logo a autoridade por trás do seu chamado como apóstolo, Paulo faz junção do de padrão, ou nesse caso, por intermédio de Cristo como Deus Pai, com Deus Pai, que ele levantou dentre os mortos, como em outros momentos semelhantes, uma preposição única une Jesus Cristo ao Filho Messiânico, com Deus Pai, como objetos compostos de uma única preposição. Desse modo, dois pontos estão estabelecidos já de início. Primeiro, o apostolado de Paulo tem origens divinas, vindo tanto de Cristo como do Pai. E segundo, o Cristo celestial que chamou e deu poder a Paulo, agora veio por essa autoridade divina por meio da sua ressurreição dos mortos. Interessante, né? A graça abençoadora de Cristo, que ele vai trabalhar o versículo 3 e o capítulo 6, versículo 18 de Gálatas. Tá? Na questão de Cristo e do Pai como fonte da graça, versículo 3, que é tida como oriunda somente em Cristo, veio a análise de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, no capítulo 3, aí ele quer aqui, a página 141, a bendição do capítulo 6, versículo 18, é especialmente áspera nesse caso, já que ela vem logo após a última referência explícita dessa carta ao Jesus histórico. Eu carrego os estigmas de Jesus, as marcas, né, no meu corpo, sendo seguido das palavras da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com vossos espíritos, irmãos e irmãs. Amém. Assim, a graça abençoadora padrão é um tanto elaborada, só que aqui ela também vem de uma pessoa que conhece o sofrimento de Jesus em primeira mão, a saber, Paulo, né? Gálatas capítulo 1, versículo 6, versículo 15, capítulo 2, versículo 21. A graça de Cristo, de Deus. Aí tem o versículo 6, você tem o texto grego e a tradução. Versículos 15 e 16, o texto grego e a tradução. Capítulo 2, versículo 21, o texto grego e a tradução. Sempre ele vai colocar o grego e a tradução. Certo? Maravilhoso, né? Capítulo 1, versículo 12, Cristo aquele que revela. Gálatas capítulo 4, versículo 14, me recebeste como um anjo, né? Como Jesus Cristo mesmo. Até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. A lei de Cristo. Gálatas 6:2. Aí você tem a conclusão. E aqui você sempre tem uns apêndices, né? Apêndice 1, os textos. Só o grego aqui, ó.
Isso ele vai fazer com todas as cartas, ó, só o grego. Ó. Depois você tem o apêndice 2, uma análise do uso que Paulo faz. É, meu irmão, não é brincadeira não. Cristologia em Romanos. Cristologia em Romanos. Vamos pegar aqui uma análise preliminar dos dados. Jesus como Filho Messiânico Eterno de Deus, que é o capítulo 1, né? Versículos 2 a 4, tá aqui, ó. A saudação surpreendentemente longa com a qual Romanos inicia é basicamente um desenvolvimento da expressão sobre Paulo ter sido separado para o Evangelho de Deus. Versículo 1. A ênfase é tripla. O Evangelho tem continuidade com a antiga aliança, como a promessa cumprida. Cristo pertence à linhagem real de Davi. Versículos 2 a 3. Logo, ele é o Messias, né? Segundo, o conteúdo do Evangelho é, antes de tudo, cristológico e diz respeito ao ministério terreno de Cristo e sua presente exaltação em poder. Terceiro, o próprio chamado e o apostolado de Paulo, para o qual ele havia sido separado, tinham o objetivo de gerar a obediência da fé entre todos os gentios. Versículos 5 e 6. Nosso interesse está nas duas primeiras ênfases do retrato cristológico inicial que Paulo faz, no qual Cristo é apresentado simultaneamente como Filho de Deus e Messias de Israel, que é os versículos 3 e 4, 2 a 4, né? Os versículos 3 a 4 acaba sendo um dos lugares no preâmbulo, no qual o evangelho recebe espaço. Outro, nos versículos 16 e 17, é estritamente soteriológico e apresenta os temas do argumento da carta propriamente ditos. Aí ele vai explicar aqui. Aí você sempre vai ter, ó, versículos 3 e 4, o texto grego e a tradução dele. Segundo seu filho, que veio da semente de Davi, segundo a sua vida terrena, que foi declarado filho de Deus, com poder, segundo a espírito de santidade, da ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, Senhor nosso. Aí ele vai explicar. Então, gente, vou parar por aqui. É maravilhoso, né? Como vocês viram aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Sem comentários. Gálatas 3,16, a semente de Abraão. Quem é Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7. Que Paulo fala que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho. Ele vai explicar aqui. Tá? Aqui tem um discurso que ele vai trabalhar sobre fé em Cristo Jesus. Enfim, é maravilhoso. É maravilhoso. E aqui eu termino o segundo vídeo. E depois estarei fazendo um terceiro vídeo com mais textos para vocês. Se você tiver algum texto em mente e quer que eu leia aqui o que o Godofim fala, deixa aqui nos seus comentários. Deixa aqui que eu vou ler. Se você não deixar nada, eu mesmo vou escolher. Tá bom? Então, se você gostou do segundo vídeo, deixa aqui o seu like. Deixa aqui os seus comentários. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.